Em Contigo Sim. Samantha, que estava passando pelo corredor, escuta a conversa. Bem na hora em que o pai da moça diz à enfermeira que ele e sua falecida esposa gostam dela como se fosse sua filha. A enfermeira agradece, dizendo que sempre considerou os patrões como pais, e Geraldo diz que está muito orgulhoso da moça, e a admira, dando a maior força para que ela corra atrás de seus sonhos. No meio da conversa, o empresário pergunta se a moça ainda sente algo por Álvaro, mas Ângela diz que vai ter que dar o lugar dele como pai em sua vida, mas não sente mais nada pelo rapaz. Desesperado, o empresário pede à enfermeira que converse com Álvaro para que ele não se case com Samantha, pois tentou falar com o genro, mas ele não o escutou. Alguns minutos depois da conversa com Ângela, Geraldo é obrigado a lidar com a filha que, totalmente histérica, quer saber como o pai foi capaz de dizer à enfermeira que gostava dela como se fosse sua filha. Sem paciência, o empresário confessa que, apesar dela ser sua única filha, não se conforma com o casamento absurdo dela com Álvaro, um cara que não a ama e só vai fazê-la sofrer. A influência insiste em dizer que o marido a ama e coisa e tals, fazendo com que Geraldo perca as estribeiras e grite: "Pelo amor de Deus, Samantha, bota a mão na consciência. Ângela está grávida dele. Onde está sua dignidade e sua decência?" Enxugando a cara com as mangas da blusa, a influência argumenta que não tá nem aí para esse bebê e está lutando por sua felicidade. E por mais que Geraldo tente convencer a moça, Samantha, socando a mesa do pai, diz que vai se casar com Álvaro e ponto. Naquela noite, em um restaurante qualquer, Abraão dá mais um passo em sua investigação. Ele encontra o sujeito que está seguindo Álvaro e descobre que depois do encontro com o fornecedor, o rapaz foi ao banco. Porém, o advogado se dá conta que, apesar das fotos serem claras, não são suficientes para provar nada contra o rapaz e que precisa de algo mais concreto, como, por exemplo, uma evidência que ligue o dinheiro que ele recebeu aos contratos que fez com o tal fornecedor. No meio da madrugada, Luz acorda procurando o filho e acaba despertando Abel e Pablo. Todo mundo se preocupa com o sumiço do garoto que aparece do nada, com a maior cara de pau, segurando um prato e um copo e dizendo que não sabe o que aconteceu, pois, quando abriu os olhos, já estava no pátio. No dia seguinte, Ângela aparece no quarto de Álvaro para pedir que ele não se case com Samantha e avisa que não está ali por ela, mas sim para evitar que ele estrague a vida de Samantha. Porém, o nefasto continua dizendo que o casamento dos dois foi abençoado com o filho e coisa e tal, mas a baixinha se irrita e pergunta se ele não fica cansado de bater sempre na mesma tecla. A enfermeira implora para que ele não estrague a vida da influência, mas não adianta, mesmo a moça dizendo com todas as letras que não quer mais nada com ele. Indignado, Álvaro manda a enfermeira embora, dizendo que precisa terminar de se arrumar para o casório. No quarto de Geraldo, Mirtes tenta convencer o empresário a participar do casamento da filha. Como não consegue, ela muda de assunto, e agora quer convencê-lo de fazer a tal viagem. O homem finalmente aceita a proposta, e diz que precisa mesmo se afastar um pouco, mas Ângela aparece, dizendo que precisa falar com o patrão. Logo que fica sozinha com o empresário, a moça conta que tentou falar com o ex-marido, mas foi em vão, pois ele está determinado a casar-se com Samantha. Ângela tenta convencer Geraldo a ir ao casamento, mas ele diz que não tem mais forças para enfrentar aquela barbaridade, principalmente porque não tem o apoio de Beatriz. A enfermeira, então, deixa claro que o homem nunca vai estar sozinho e sempre vai apoiá-lo, dizendo que se ele quiser, ela o acompanha na cerimônia de matrimônio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Abrão se reúne com o fornecedor suspeito de fraude e diz que sabe que Álvaro está recebendo dinheiro para favorecer a ele com contratos do hospital. O homem nega, mas o advogado resolve mostrar as fotos que foram tiradas e ainda conta que apareceram alguns documentos que podem incriminar os dois. Porém, o sujeito não acredita no blefe e quer ver os tais papéis, mas o advogado não perde a pose e conta que a contabilidade da empresa está para entregar o relatório que mostra o desvio de dinheiro e o nome dele aparece em cada documento. Nesse meio tempo, o casamento acontece nos jardins da mansão, quando Mirtes dá o alarde de que Geraldo está chegando. A cerimônia para e todo mundo vê o empresário de braços dados com Ângela. Álvaro fica chocado com a cena e quase se esquece que é o noivo, mas o juiz continua o protocolo e quer saber se o casal aceita se tornar marido e mulher perante a lei. Leonardo não para de olhar para Ângela, para ver a reação da moça. Só quem congela na hora de dizer o sim é Álvaro. No bar, Abraão continua pressionando o fornecedor, que quer saber que garantias tem do advogado. O gordinho esclarece que ele não tem nenhuma, e vai ter que se contentar com sua palavra. Porém, adverte que se o cara não cooperar,
jamais vai voltar a trabalhar para o complexo hospitalar Vega. E ainda vai tratar de sujar a ficha dele no mercado. Apavorado, o sujeito decide colaborar e pergunta como deve fazer para delatar seu comparsa. Enquanto isso, na mansão, depois de alguns momentos de indecisão, Álvaro diz o famoso sim. Dário, por sua vez, se sente tão aliviado que chega a enxugar o suor da testa. E Samantha, que vive no País das Maravilhas, se vira toda sorridente para ganhar o beijo do noivo. Mas ele, ainda atônito, dá apenas um estalinho de leve e sem graça na mulher. No final do casamento, Samantha corre para agradecer ao pai por sua presença. Álvaro se mete, mas Geraldo deixa claro que só está ali por causa da filha. Aproveitando a oportunidade, a influência avisa a Ângela que agora ela e o rapaz são marido e mulher. A enfermeira, por sua vez, faz questão de frisar na frente de todo mundo que a única relação que será obrigada a ter com o infeliz é como pai de seu filho. Leonardo corre atrás da enfermeira para humilhá-la mais uma vez e diz: "Você nem tenta mais esconder que continua apaixonada por Álvaro? O que você está fazendo aqui? Veio gritar que se opõe ao casamento ou o quê?" Só que não adianta. Com a maior dor de cotovelo, Leonardo diz que isso não garante nada, até porque Álvaro é um excelente ator, mas ela é melhor fingindo e enganando. Chorando e cansada, Ângela pergunta se é aquilo mesmo que o médico pensa dela. Agressivo, Leonardo responde: "Existe outra opção? Você nunca me disse que continuava apaixonada por ele e também não acredito que você não soubesse que está grávida." A moça desiste e diz para o médico acreditar no que quiser, mas Leonardo a segura pelo braço e diz que preferia odiá-la. Salma, escondida atrás de uma árvore, ouve toda a discussão. Ângela, por sua vez, diz ao rapaz que se é mais fácil para ele odiá-la, então que faça isso. Porém, ele não para de falar e continua dizendo que ela o tratou como se fosse um merda. Por mais que a enfermeira jure que não quis magoar o doutor, ele diz que não acredita e cisma em repetir a história de que ela e o ex-marido têm um plano para tirar Samantha da jogada e ficar com a fortuna da família da moça, para depois viverem felizes em família. E para completar, Leonardo diz que acreditou que a moça era uma mulher decente. Ângela levanta a mão para dar uma raquetada no rapaz, mas ele a segura e a única coisa que ela consegue dizer é que o médico é um imbecil. Do outro lado da cidade, Abel vai à casa de Félix querendo saber o que ele tem a ver com a dívida de água do cortiço. O sujeito diz que não sabe do que o rapaz está falando, mas o mecânico conta que o viu saindo da sala do diretor da empresa, acompanhado por seu advogado. Félix confessa que realmente esteve visitando o diretor, que é seu amigo, para tratar de uns trâmites. Porém, Abel não se convence e quer saber que trâmites foram esses. O bandido desconversa e manda o rapaz ir embora, antes que ele perca a paciência. Mas o moço continua provocando o pai de Guibo, dizendo que se ele realmente tem tanta influência assim, que ajeite as coisas na empresa de água para não prejudicar pessoas inocentes. O bandido impõe uma condição e diz que tudo vai depender da ajuda dos primos para que sua esposa e seu filho voltem a morar com ele. E na mansão, depois da discussão com Ângela, Leonardo encontra Salma, que revela que ouviu um pouco da conversa, mas comenta que não quer imaginar como seria a vida do amigo se tivesse se casado com aquela mulher. A moça muda de assunto e diz que sabe do tamanho do erro que cometeu quando terminou com ele, pois nunca houve outro homem em sua vida e tals. Leonardo avisa que não quer falar sobre o passado, mas a oxigenada não cala a boca e diz que ela foi a primeira a dar força no namoro do rapaz com Ângela, mas implora para que ele não deixe o rancor tomar conta de seu coração. E bora dar mais um abraço no médico. Mas desta vez, Matias aparece, fingindo que está indignado com o gesto do rapaz. Do outro lado do jardim, Samantha conversa com Dário, que diz à amante que não quer mais continuar com o caso dos dois. Porém, ela deixa claro o seguinte: "Por que você mudou de ideia? Você continua sendo o mesmo empregado, que está sempre debaixo dos sapatos de Álvaro. Isso é óbvio." Dário tenta se explicar e diz que não se sente cômodo com a situação, mas a Patricinha abre o verbo e diz: "Que pena, porque não vamos terminar quando te der na louca. Eu sou Samantha Vega, e nenhum empregadinho de segunda vai me humilhar assim. Se você se atrever a me desprezar, vou te demitir do hospital, e ainda garanto que você nunca mais conseguirá emprego. Então, você decide." Enquanto isso, Geraldo vai ao cemitério pedir perdão à falecida esposa por não ter conseguido impedir o casamento da filha. Depois do casamento, enquanto Samantha, que está arrumando as malas para a segunda lua de mel, avisa ao marido que vai pegar seus remédios que deixou no andar de baixo da mansão, o sujeito aproveita para trocar mensagens com Salma. A moça conta que Leonardo e Ângela brigaram feio e parece que foi definitivo. Porém,
O falcatrua adverte a comparsa que eles não podem descansar até que o médico esteja casado com ela. O falcatrua também recebe ligação de seu comparsa Leandro, que diz que está tudo certo, mas precisam fechar um negócio que ficou pendente e que precisam falar sobre os negócios do próximo mês, garantindo que a comissão do rapaz já está assegurada. Antes de desligar, o sujeito quer saber se compra a moeda centenária de sempre, e Álvaro dá sinal verde para o sujeito. Para enredar ainda mais o infeliz, Leandro faz questão de frisar, no telefonema, o seguinte: muito bem, então eu continuo te pagando e você continua me conseguindo contratos. E nada muda. Sem entender a colocação do fornecedor, Álvaro pergunta por que as coisas deveriam mudar. Leandro então responde: não sei. Como agora você faz parte da família e vai estar ainda mais seguro dentro da empresa de seu sogro, pensei que você poderia me virar as costas. Caindo feito um patinho na arapuca, o falcatrua repete ao telefone: já te disse, Leandro, enquanto você continuar me pagando, todos os contratos e compras de material são seus. Assim que desliga o celular, Leandro ouve o trecho da conversa com Álvaro que gravou justamente quando o rapaz se incrimina. Leonardo comenta com a mãe que está feliz por ela não precisar mais de muletas, enquanto Mirtes arruma as malas para viajar com Geraldo. O rapaz ainda insinua que ela está indo muito bem em sua reabilitação e acha que o motivo é o pai de Samantha. Mirtes revela que não quer que o amigo a veja como uma inválida, já que precisa estar bem para apoiar o empresário, pois os dois estão vivendo situações parecidas. Leonardo resolve comentar que a mãe não sentia por seu pai nem um décimo do amor que Beatriz e Geraldo compartilhavam, e a doida se possui. Olhando bem para a cara do filho, ela diz: você vai jogar isso na minha cara toda a vida? Seu pai morre e vira santo, enquanto eu sou considerada a pior mulher do mundo. Você está descontando em mim a sua raiva porque te mandaram para o inferno. Mas na verdade, você deveria estar agradecido. O médico tenta racionalizar a conversa e diz que os dois estão conversando sobre ela e Geraldo, e aquilo que ela disse sobre os dois estarem juntos na solidão parece muito piegas. Mirtes se defende, dizendo que esse assunto só interessa a ela e ao empresário, mandando o moço não se meter. Ela ainda diz que os dois são apenas amigos, mas são livres e não tem que dar explicações a ninguém. Nesse meio tempo, Abraão vai ver Geraldo no hospital e diz que já tem uma pista concreta, porém não quer adiantar nada, porque ainda não tem provas. O homem diz que só pode adiantar que, se der tudo certo, logo vão ter Álvaro na palma das mãos. No cortiço, Luz chega do casamento de Samantha e encontra Félix com o filho. O rapaz diz que quer falar com a esposa a sós. E logo que o garoto entra em casa, ele conta que Abel foi à sua casa tirar satisfações, porque acha que ele está envolvido no rolo da água da propriedade. Se fazendo de bonzinho, o sujeito diz que tem um amigo na empresa fornecedora e pode ajudar, mas não quer rolo com ninguém. E no apartamento de Léo, Mirtes aconselha a comparsa a aproveitar a semana em que ela estará viajando para fazer ciúmes em seu filho, com um namorado falso. Ela lembra que Leonardo está sozinho e vulnerável, por isso, aquele é o momento perfeito para ela dar o bote final e reatar o noivado com o rapaz. Salma diz que precisa fazer tudo de uma maneira em que ele não se sinta pressionado, e ainda diz que se preocupa porque Léo e Ângela estão passando muito tempo juntos. Geraldo chega ao apartamento do médico para buscar Mirtes para a viagem. Na periferia, Gibo encontra sua nova amiguinha e leva lanche para ela. A menina, que é a miniatura de Pura, se chama Estrela e vive nas ruas. Nesse meio tempo, Félix continua jogando sua lábia para cima de Luz e diz que sabe que é culpado do problema do filho e, por isso, está fazendo todo o possível para curá-lo. Dentro de casa, Pablo se remói de ciúmes. Naquela noite, Ângela e Leonardo atendem uma criança que está com muita febre e enjoo. O pai da criança conta que o menino é mudo, e Nélida, que também está acompanhando a consulta, pede que o homem espere do lado de fora, enquanto examinam o menino. Leonardo começa o exame, mas, quando levantam a camisa do garoto, observam uma ferida infectada. Imediatamente, Ângela reconhece o machucado e diz que aquilo foi uma picada de uma determinada aranha, e ela já tinha visto vários casos como aquele em seu povoado. E, enquanto Luz conversa com o filho que está nervoso com a cirurgia, no hospital, Ângela vai checar o menino e percebe que Leonardo dormiu na poltrona ao lado dele. Com todo o carinho, ela cobre o rapaz com uma manta e, fazendo um carinho no rosto dele, pergunta a si mesmo como vai conseguir deixar de amá-lo.